Na versão 472 do sistema, nesse chamado 97.416, foi liberada uma melhoria onde é possível que o usuário controle as vendas na frente de caixa se vão ser consideradas como presenciais ou não. Então, em versões anteriores, todas as vendas que eram feitas na frente de caixa eram automaticamente consideradas como venda presenciais, saindo então com o CFP interno. A partir dessa versão, então, agora é possível a gente fazer as configurações para que o sistema identifique se devem ou não ser consideradas como presenciais. Então, para fazer essa configuração, a gente vai acessar aqui em suporte, parâmetros do sistema frente de caixa. A opção é essa aqui, ó, na aba frente de caixa, controle, operações, faturamento. Então, precisamos marcar esse flagzinho, né? Aqui ele vai ter um helpzinho básico do seu funcionamento. E nos 3 pontinhos, quando a gente clica, ele vai abrir a tela de configuração. Então, aqui a gente pode configurar por usuário, a gente pode configurar por operação, a gente pode configurar por cliente, o que for da vontade do usuário, né? Que o usuário preferir. Então, no caso da operação, todas as operações que serão feitas naquele COI, né? Todas as notas emitidas naquele COI, eles vão assumir a configuração. Por cliente, se deixar a configuração da operação em branco, ele vai assumir por cliente. E por usuário também, a mesma situação. Então, nesse caso aqui, na operação, por exemplo, né, caso seja necessário a empresa configurar uma operação específica, por exemplo, as vendas e-commerce, todas elas são consideradas como não presenciais, né? Então, fica aí a critério do usuário se vai configurar por operação, por cliente ou por usuário. Então, nesse caso aqui, a gente vai configurar um cliente em específico para fazer a venda, para a gente usar ele como nesse treinamento. Vamos configurar para esse cliente aqui, que a venda vai ser não presencial e que vai permitir alteração. Quando a gente marca aqui que permite alteração, a gente coloca lá para o usuário da frente de caixa definir se a venda vai seguir a regra dessa configuração ou se ele vai alterar ou não. Então, vamos gravar aqui. Quando a gente grava, a operação ela já sobe aqui para cima, né? A configuração. A operação todas, o cliente Antônio Carlos, o tipo do movimento não presencial, a alteração permite e usuário para todos os usuários do sistema. Então, vamos sair dessa tela de configuração, vamos ver como é que o sistema trabalha com essa configuração. Então, aqui na frente de caixa, quando a gente chama o cliente em específico, né? Confirmamos a venda. Quando pressionamos o Page Down para encerrar a venda, o sistema automaticamente traz a telinha de controle de operação de venda e pergunta se é presencial ou não. E já traz o que a gente definiu lá na configuração como não presencial. Então, nesse momento aqui, o usuário ele pode alterar ou não, de acordo com a necessidade, ou finalizar a venda. Se lá na configuração a gente tivesse colocado que não permite alteração, ao pressionar o Page Down, o sistema automaticamente encerraria a venda, considerando como não presencial e não apresentaria essa tela aqui. Então, aqui nesse caso, a gente vai encerrar a venda aqui e o sistema ele já vai finalizar o processo de venda configurado conforme a gente configurou lá na parte da configuração. Lá naquela configuração pode ser inserido quantos clientes forem necessários e quantas operações forem necessárias.